dia, amigos e amigas que nos acompanham nessa transmissão pela nossa rede social, Web TV, PSSA, Igreja em Ação. Tem acontecido muitas vezes de me perguntarem a respeito do batismo. Uma das perguntas bem interessantes que me fizeram foi que se Moisés tinha sido batizado. Moisés foi batizado? E Noé foi batizado? Adão e Eva foram batizados? E aí você tem que explicar tudo isso aí, como que era o batismo no Antigo Testamento. Ele não aparece com o nome de batismo, mas existe uma prefiguração do batismo através do sacrifício, e nós vemos, tem muitas outras passagens. Então gostaria de conversar com vocês um pouco a respeito dessa prefiguração do batismo no Antigo Testamento. Quando nós abrimos a Bíblia para ler, bem no início, o Gênesis, está no capítulo 1, bem no início mesmo, lá já dizia: no princípio Deus criou o céu e a terra. A terra estava deserta. As trevas cobriam o abismo. Olha que interessante. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A criação do mundo, que nós temos a narrativa no livro do Gênesis, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, já naquele início, desde dessa origem do mundo, a água estava presente. A água, a fonte da vida. E ninguém fica sem água. Ninguém fica sem água. Podemos passar até sem luz, acendo uma velinha aqui, acendo uma fogueirinha ali, está tudo muito bem. Mas água é vida. Nós necessitamos de água, precisamos da água. Então, desde esse começo do mundo, a água, essa fonte da vida, já estava presente. Mas vamos ver como é que é a história toda. Está lá, Adão e Eva. Foi criado, na realidade foi criada a humanidade, representativa aqui, de uma maneira bastante figurada de Adão e Eva. Que Deus criou foi o mundo. Adão e Eva viviam muito bem. Estava tudo tranquilo. E tinha 2 filhos, Caim e Abel. Eles viviam tranquilamente por ali. Abel ficava lá cuidando dos seus rebanhos, Caim ficava cuidando das plantações. E para agradecer a Deus toda aquela benesse, tudo aquilo de bom que estava acontecendo, Abel pegou o melhor novilho, a melhor criação que ele tinha, um novilho ali perfeito e tudo, e imolou para Deus, em agradecimento por tudo que Deus estava dando. Caim pegou, acatou um pouquinho de fruto que tem ali, daquelas plantações que ele tinha lá, não escolheu nada, pegou lá um punhado, juntou ali, também fez o sacrifício dele. E Deus, ora, se você receber um presente, uma caixinha de presente, muito bonitinha, bem fechadinha, muito bonitinha, e uma toda enrolada num pedaço de pano, num pedaço de jornal qualquer, acredito que você também, ou eu também, você vai olhar com mais interesse aquela que está melhor do que a bagunçada. E é um desleixo, a falta de atenção, a falta de consideração. E foi assim que Deus agradou mais aquele sacrifício que estava sendo feito por Abel, porque viu que era um sacrifício feito de coração. Ele pegou o melhor para poder agradecer o que estava recebendo. E Caim pegou o que tinha lá, qualquer coisa que estava ali, jogou aquilo ali também. E aí o que acontece? Aos pecados acontecendo. Caim ficou com inveja. Deus recebeu a sua oferta e não recebeu a dele. E por inveja, ele cometeu o primeiro crime da humanidade, que matou o seu irmão. Ora, Deus foi pedir satisfação.
Aconteceu. Pronto, deu. Não matei, foi. Ele falou assim, você vai. E Caim ficou muito preocupado ali e falou, agora eu vou me matar. E Deus falou, ninguém vai te matar. Vou colocar uma marca em você e ninguém vai te matar. Vai ser amaldiçoado. Você vai viver errante por toda a terra. E assim foi feito. E ele foi para um lado, para cuidar da vida dele, e com aquela maldade que já tinha, e aquilo foi. E o mundo passou. E o mundo começou a crescer cada vez mais. Adão e Eva tiveram que trabalhar a terra, comer fruto da terra com o suor do rosto. Tinha tudo de graça, mas foi pecar. O pecado da inveja, o pecado do orgulho, o pecado da desobediência. Tudo aconteceu com Adão e Eva. Seu filho Caim, pai também, assassina seu irmão. Primeiro fratricídio da história. Assassinato. E o mundo foi criado. Tinha uma lei para ser obedecida e ninguém queria obedecer. E foi indo, até chegar num ponto que Deus falou assim, olha, eu vou destruir tudo que eu fiz, porque nada disso, ninguém quer obedecer aquilo que eu pedi que fosse obedecido. É um respeito. Mas nesse ponto, aí vocês vão conhecer uma história de um mocinho, lá no Gênesis também, no capítulo 6. Quando Deus olhou tudo assim, ele viu que existia um homem muito justo. Obedecia tudo que Deus tinha mandado obedecer. Era honesto, era leal, cuidava da sua família, tinha muito cuidado com as coisas e respeito com todos. E Deus chegou para esse homem. O nome desse homem é Noé. Ele chegou para esse homem e falou com ele, Noé, você vai construir um barco, construir uma arca. No livro do Gênesis, no capítulo 6, no versículo 9 em diante, vocês vão encontrar até as medidas da arca. E muitos países no mundo, hoje, século 21, século 20 e 21, muitos já fizeram uma réplica dessa arca da aliança. Chamada arca da Noé, a arca da aliança. Chamamos a arca da aliança, a aliança que Deus fez com o homem, se comprometendo com Noé, que ia acabar com o dilúvio que ele mandou. Deus então mandou, falou com ele, vai construir a arca, vai colocar dentro da arca a sua família e um casal de cada animal que existir, que você tiver. Colocou tudo ali dentro daquela. Tem um fato bem interessante. Eu poderia deixar essa pergunta no ar para vocês responderem depois. Com certeza já dei o livro da Bíblia, já deu até o capítulo, vocês vão acabar encontrar. A pergunta é, quem foi que fechou a arca? Porque Noé entrou, Noé colocou toda a sua família, que era constituída de 8 pessoas, colocou ali dentro, colocou todos os animais ali dentro da arca. E a minha pergunta é, de todos que estavam ali, filhos, os animais, a minha pergunta é, quem fechou a arca, essa arca, e sobreviveu a esse dilúvio? 40 dias, 40 noites chovendo. 40 dias, 40 noites também é um número bastante simbólico. 4 é o número perfeito, significa todo. E 10 é o tempo que Deus quer. Então, foi colocado tudo ali e ficou, os 40 dias vão representar o tempo que Deus achou necessário que ficasse ali para poder ser purificado. Então aí nós temos já uma prefiguração da salvação pelo batismo nessa arca. E essa água que veio, essa água todinha do dilúvio, ela veio para limpar a humanidade do pecado. Aquele pecado que permaneceu, que floresceu com o crime cometido por Caim. E aquilo foi, esparramou, aquilo
difundiu por todo lado. E o que aconteceu? E Deus chegou: vou destruir aquilo que eu fiz, porque ninguém quer obedecer. Mas encontrou um justo. Por isso é que quando nós entramos para um batizado, perguntamos assim: me dê uma palavra que significa batismo. 99% dos casos responde água. Porque a água, ela vem para limpar, para nos limpar do pecado. Esse pecado cometido pelos primeiros pais. E todos nós nascemos com esse pecado que é chamado pecado original. E a água vem para nos libertar, nos livrar desse pecado. Assim como a água do dilúvio libertou todos aqueles que estavam ali dentro. O pecado que estava dentro de cada um foi aquele que foi sepultado pela água do dilúvio. Então, isso aí é uma coisa, não esqueçam, anote para me responder. Quem foi que fechou a água? Mas, vejam, acha que depois disso, quando acabou o dilúvio, Noé saiu da arca com seus filhos, foi agradecer a Deus por ter salvo? Vocês acham que a população toda melhorou? Acho que daquilo ali tiraram algum proveito? Não, olha o que aconteceu, agora nós vamos ser bonzinhos, agora nós vamos cuidar. Nada disso. Continuou da mesma maneira, foram crescendo, foram multiplicando, e cada vez mais, e o pecado voltou a habitar. Lamentavelmente, o pecado aumentar naquele povo. E ali tinha um homem justo, um homem chamado Abraão. Um homem em Deus mandou que ele saísse da sua terra e fosse para onde Deus queria que ele fosse. E ele não sabia para onde ele ia. Deus só falou: sai da tua terra. Tanto é que a própria Igreja Católica, ela tem uma música católica, e fala exatamente isso: sai da tua terra e vai. Uma música muito bonita, muito tempo que eu não ouço essa música. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Vamos profetizar. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Mas vejam bem, Abraão, ele tinha 12 filhos. E Deus prometeu que ele ia ser a descendência de Abraão seria muito maior que as estrelas ou a areia do mar. Ou seja, a descendência dele iria povoar. E Abraão, acreditando, confiando em Deus, saiu e foi. E os filhos estavam todos ali. E ele tinha um filho, o menorzinho deles, o caçulinha, o José. E, aliás, era um dos filhos dele, que era José, o caçula era Benjamim. Um dos filhos dele, José, era assim, muito apegado, obedecia demais ao pai, respeitava tudo. Mas mandava fazer, ele ia fazer aquilo com a maior boa vontade. E os irmãos ficavam com ciúme dele. Olha o ciúme de novo aqui. Mesmo ciúme que aconteceu lá com Caim, voltou de novo. E um dia, eles estavam assim tão cansados de ver aquilo. O pai deu uma túnica nova para José, e ele ficou contente daquilo, e Abraão mandou falar: olha, vai chamar seus irmãos aqui para a gente comer. E ele foi. Ele estava chegando, os irmãos, tanto ciúme,
lá vem o sonhador, lá vem o preferido lá do nosso pai. Vamos matar ele, que assim ele para, ele não vai ficar mais assim. Achava que ele era muito arrogante porque atendia ao pai. Vamos matar ele. Nisso, o mais velho, Rubem, chegou e falou, não vamos matar, não vamos sujar com nosso sangue. Aí surgiu a ideia, vamos vender para os mercadores de escravos. Jogaram José dentro de um poço, e que chegou os mercadores ali, venderam José como escravo. Esses mercadores foram para o Egito. E levaram, e José, irmão deles, foi para lá e ficou em prisão. Interessante é como que Deus cuida dos seus filhos. Pessoa que é temente a Deus, que é obediente a Deus. José foi numa prisão, preso, escravo. Mas nessa prisão entra o poder, o dedo de Deus, vamos dizer assim, o dedo de Deus. Lá tinha um rapaz que foi injustamente condenado, porque ele tinha roubado, e foi jogado ali. E conheceu, conversando com José, como José teve assim, uma inspiração assim, de Deus. E José foi, conversou tudo, e defendeu. Vamos dizer que ele advogou aquela causa. E ele, o rapaz foi solto. Conseguiram ver que tinha sido preso injustamente e foi solto. Ele foi embora, voltou para o palácio para trabalhar. Acontece nesse palácio, o faraó, já está no Egito, né? O faraó teve um sonho meio doido e chamou lá os adivinhos, os mágicos, os sacerdotes, tudo que ele tinha por ali, chamou para tentar adivinhar qual era o sonho que ele tinha tido. E ninguém conseguiu adivinhar. E o rei lá, o faraó, estava muito preocupado com aquilo ali e ficava. E esse rapaz que trabalhava no palácio, chegou, falou para um daqueles sábios, contou que tinha um rapaz lá na prisão e conseguiu libertá-lo porque conseguiu descobrir o que foi. Esse homem, sacerdote mágico, foi lá e falou com o faraó, e o faraó, manda trazer esse rapaz aqui. Ele lá, com o sonho que ele teve. Ele falou, mas esse sonho não é difícil. Desvendou o sonho. Se vocês quiserem saber, por favor, leia no livro do Êxodo, capítulo 13, vocês vão ver toda essa história da história de José e vão descobrir o que é o sonho. Eu poderia falar, sim, faz sentido, né? Vocês que estão acompanhando também vão dando aí aquele like, aperta ali assim, se inscreve, faça seus comentários e nos ajude. E assim é o trabalho de casa também, é procurar. E aí vamos ter uma participação dos dois. Eu falo com vocês, vocês procuram ali, descobrem e assim, fácil, e nós vamos conseguindo juntos, nós vamos fazer essa nossa viagem. Aí ele falou, quando ele descobriu tanto aquilo ali, o que o faraó fez? Nomeou ele responsável por tudo. Abaixo do faraó, quem mandava ali, quem tinha poder, era José. E José fez um pedido para o faraó. Eu gostaria de trazer meu pai e meus irmãos aqui para o Egito. Você tem toda a liberdade de trazer, eu te autorizo, pode trazer. E assim, Abraão entrou no Egito com todos. E aí começou uma história correndo ali, o faraó que estava ali, que conhecia, foram crescendo, aquele faraó morreu, veio outro, ainda conhecia a história de José, e o povo crescendo cada vez mais. Até que chegou um faraó que não conhecia essa história e chegou a ver que aquele povo hebreu estava muito numeroso e ficou com medo. Chamou um general. Esse povo aí logo vai estar mais numeroso do que nós aqui, e ele pode fazer uma aliança com outro país
ou pode querer nos destruir, tomar o poder. E vão fazer o seguinte: dê muito trabalho para eles que eles não ficam cansados demais e vão deixar de procriar. Quanto mais trabalhava, mais nasciam crianças. E ele chegou a dar uma ordem, o faraó mandou dar uma ordem a todas as parteiras, e toda criança que nascesse, se fosse homem, era para matar, e se fosse mulher, deixava viver. Então todo menino mata, toda menina deixa viver. E aconteceu que uma mulher deu à luz, e sabendo disso, ela arrumou um cesto, impermeabilizou aquele cesto com betume e tudo, forrou e colocou o seu filho ali dentro e colocou nas águas do rio Nilo. E a irmã do menino, a grandinha, ela foi acompanhando depois a cesta e foi levando a cesta assim, no rio para ver para onde ia. Mais uma vez, o dedo de Deus, a mão de Deus, como que chega. A menina foi acompanhando e essa cesta foi o rio. O rio foi levando a cesta com a criança ali dentro. E essa cesta foi aparecer num lugar onde a filha do faraó se banhava. Ela estava lá com todo o seu séquito, as suas damas estavam todas ali. Quando a filha do faraó viu aquele cesto, foi lá e pegou o cesto. Viu lá, mandou trazer, a outra trouxe assim para ela, ela entrou ali na água, ela viu e ela pegou aquela criança. Não podia ter filho, ela pegou aquela criança e falou assim: esse vai ser meu filho. E colocou o nome dele de Moisés, que significa retirado da água. A irmã do menino que estava ali vendo, chegou para ela: senhora, quer que eu chame uma mulher hebreia para poder amamentar a criança? Ela falou: faça isso que eu pago. Ela foi e chamou a mãe do menino, a mãe de Moisés, para poder amamentar. E ele foi, e ela foi. E Moisés foi criado como se fosse um egípcio. É que quando ele estava maior, já estava homem feito, ele acabou descobrindo que ele não era egípcio, mas sim hebreu. E ali o povo, aquele povo todo hebreu que estava ali, num regime de escravidão, vivia clamando por um libertador, pedindo a Deus, Yahvé, mande um libertador para nos tirar essa escravidão. E Moisés vendo aquele povo que estava ali sofrendo e ele estava ali como um egípcio olhando. Quando ele descobriu, foi lá para conhecer, ver o que é que estava acontecendo, viu aquele trabalho. E acabou, um egípcio estava lá numa discussão toda, Moisés entrou no meio e acabou matando o egípcio. Então enterrou ali. E continuou levando a vida normal. E encontrou lá dois hebreus, estavam lá discutindo, e foi lá e falou: não vamos discutir nem nada não, vamos parar com essa briga. E um deles falou assim: você está querendo matar nós também como matou o egípcio? Moisés ficou com medo. A descobrir o que aconteceu e vão querer me matar. E Moisés sai dali e foge do deserto. Viu para o deserto, medo de ser morto, e procuraram Moisés e não acharam. O que aconteceu? Ele caminhou até chegar no Monte Sinai. E quando ele chegou ali, viu algumas coisas diferentes. Uma árvorezinha, uma sarça, ela estava ali ardendo, estava ali, mas ela não queimava. Via aquele fogo todo ali em volta e ela não queimava. Estou interessado naquilo. Ouvi uma voz: Moisés, tire a sandália do pé, porque isso aqui é uma terra. E Deus falou com Moisés: eu vou te mandar para o Egito para você libertar meu povo.
que está sendo escravizado. Moisés não queria ir e acabou indo. Aí tem muita coisa que aconteceu. Se vocês assistiram o filme Os 10 Mandamentos, o primeiro foi feito muito bonito, conta bem detalhada. É lógico, com aquelas invenções que o cinema tem. Mas dá para entender muito bem o que Deus mandou para que o povo pudesse ser libertado. Clamaram por um libertador, Deus mandou um libertador, figura de Moisés. E Moisés foi, depois de muita peripécia, o faraó libertou. Eles ficaram presos mais de 400 anos. E Deus mandou, em vez de mandar por um caminho curto, Deus também conhece a nossa mente. Cada um de nós, eu que estou aqui falando, nossa equipe que está dando apoio, vocês que estão vendo Deus, nosso pensamento. E mandou por um caminho um pouco mais longe, porque se fosse um caminho muito curto para uma terra, logo eles iam se arrepender e voltavam para o Egito. Mandou para testar se realmente eles queriam um libertador, se realmente eles queriam obedecer a Deus. E mandou por um caminho mais longe. Depois que eles saíram, o faraó ficou arrependido. Falou: o que nós fizemos? Cadê a nossa mão de obra? Nós mandamos tudo embora. Vamos atrás deles. E Moisés, conduzindo aquele povo, chegou em frente ao Mar Vermelho. Não tinha como atravessar. Atrás deles estava vindo os egípcios para poder trazer ele prisioneiro de novo. E o povo reclamando: a gente devia ter ficado no Egito, eles vão matar a gente, o que nós vamos fazer? É o que nós fazemos quando tem alguma dificuldade, algum aperto. A primeira coisa é começar a chorar. O que eu fiz? O que eu não faria? E Deus falou comigo: pega o teu cajado e toque as águas do mar. O cajado e tocou. No tocar na água, a água abriu 2 partes. E o povo passou tudo a pé enxuto. Assim que acabou. Tá? E os egípcios estavam atrás, entraram pelo mar fora. Na outra margem, Deus mandou: toque a água. Com o cajado tocou a água, e a água veio e afogou todos os egípcios. Vejam bem a prefiguração do batismo. A água do batismo, ela vem para nos limpar, nos purificar do pecado. Pecado que nós nascemos dos primeiros pais. Pecado que a humanidade toda tem. Aquela humanidade que vivia como Noé, que o dilúvio limpou do pecado. O pecado representado pelos egípcios que escravizaram aquele povo hebreu por mais de 400 anos. Eles foram afogados pela água vermelha. A água que Deus mandou que Moisés novamente tocasse e a água viesse para limpar. Esse povo rodou. Vocês podem encontrar no livro do Êxodo também, capítulo 13 até o capítulo 14. Vocês vão encontrar também essa prefiguração do batismo, que é a travessia do Mar Vermelho. Eles deixaram o pecado para trás e entraram na terra sem aquele pecado que era representado pelos egípcios. E nessa passagem, estava por ali no Monte Sinai, atravessaram por ali, e o povo estava reclamando. Fazem tudo reclamando. No Egito nós tínhamos carne, aqui nós não temos carne. Lá tinha água, aqui não estamos encontrando água. Deus mandou, vindo do céu, carne. Primeiro foi o pão através do maná. Tinha pão todo dia. Cada um comia o que quisesse, estava ali, mas só o pão de cada dia. Por isso nós vamos encontrar na oração do Pai Nosso: então, dai-nos hoje o pão de cada dia. Deus mandou, cada um vai colher o pão, come no dia. Não tem nada de guardar para outro dia. No outro dia também vai ter o seu pão. E assim foi com o maná durante 40 anos no deserto. Água vinha. E foi através da água que Moisés, num momento daquela pressão que está ali assim,
Ele achou que ele podia fazer, ele pegou o cajado, botou água, ele chegou no rochedo e bateu no rochedo. Pum. Mas não saiu água. Ele bateu de novo. Não saiu água. Senhor, o que aconteceu esse povo? O toque na rocha, ele tocou na rocha e a água jorrou. E Deus falou com ele: você ter duvidado. E ele achou que ele podia fazer, por você ter dúvida. A minha palavra, você não vai entrar na terra prometida. Aquela terra onde corre leite e mel. Ou seja, uma terra fértil, uma terra boa, uma terra produtiva. E Moisés realmente, ele não entrou. Quem foi entrar na terra, que foi conduzir, foi o seu general Josué, que esteve do lado de Moisés o tempo todo lutando para levar esse povo. Moisés, ali no Monte Sinai, ele recebeu das mãos de Deus os 10 mandamentos, a aliança que Deus fez com os homens e foi prefigurada através dos mandamentos. É tão interessante esse mandamento, e Josué, no livro de Josué, vou encontrar quando ele diz que leu toda a lei que Deus mandou, os 10 mandamentos. E Josué fala: eu e a minha casa serviremos a Deus. Cada um escolhe quem vai ser. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, toda a minha família, toda a minha geração vai seguir o que Deus mandou. E Josué passa a comandar aquele povo. E aí vem uma passagem super interessante que nós vamos encontrar dentro do nosso batismo. O batismo, quando traz seu filho, ou mesmo um adulto, quando vem para batizar, ele chega numa pia batismal. A pia batismal, na igreja, ela é o simbolismo do Rio Jordão. Porque aquela criança, quando vem com o pecado, não, ela é apenas uma criatura de Deus. Através do batismo, da água derramada pelo celebrante, seja um diácono, seja um sacerdote, seja um bispo, a água que é derramada na cabeça da criança limpa a criança e ela se transforma de criatura de Deus para filha de Deus, filho de Deus. Olha a semelhança que acontece. Josué foi conduzindo o povo até chegar no Rio Jordão. E o Rio Jordão, na época que está passando muita água que corria por ali, ele chega na ponta, na margem, e a água está ali. E o que acontece? Ele tem que atravessar. E ele olha para os e Deus lhe fala. Estava carregando ali os ossos de José. E foi quem. E José tinha pedido que não queria que os ossos dele ficassem no Egito, mas que fosse levado para entrar na terra prometida. Levanta. Quando pé tocar na água, a água parou. A água que descia, ela parou. E a água que estava correndo, continua correndo. O leito do rio ficou seco e eles atravessaram o Rio Jordão. Olha a semelhança combativa. Eles atravessaram, eles deixaram a condição de escravos do Egito e fugitivo daquele pecado que estava aquela escravidão. Eles deixaram essa condição de escravo, de criatura, transpuseram o Rio Jordão e entraram na terra prometida, onde corre leite e mel. A criança que vem para ser batizada chega naquela pia batismal com um pecado original, com a água que atravessou ali. Ela atravessou ali e se tornou filha de Deus. Então, é
essa prefiguração do batismo no Rio Jordão é muito importante e a gente muitas vezes deixa passar, não lembra disso. Assim, meus queridos irmãos e irmãs, nós vemos assim que a referência que nós temos assim a respeito do Antigo Testamento do batismo, essa prefiguração do batismo, ela é dada de 3 formas. Primeiro, o sacrifício. Quando citei bem no começo, quando Abel sacrificou a Deus em agradecimento. Não estava pedindo perdão, estava agradecendo a Deus. Mas no livro dos Levítico era os homens da lei, e está dentro do Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia. Ali tem uma passagem que está no capítulo 8, que diz que então Moisés mandou trazer um bezerro para o sacrifício do pecado, pelo sacrifício de pecado. Levaram Arão, irmão de Moisés, com os outros sacerdotes, então os levitas, impuseram a mão sobre aquele bezerro, aquele novilho, aquele animal, impuseram a mão e Moisés sacrificou. Ali foi tudo queimado fora do acampamento. O pecado sai do acampamento, sai fora daquilo, é queimado tudo ali. Então, essa era uma maneira que eles tinham no Antigo Testamento de fazer uma expiação pelo pecado. A outra foi a purificação através da água. A água do dilúvio, Noé, a água do Mar Vermelho e a travessia da água por Josué. E finalmente também uma prefiguração que nós vamos ter do batismo foi a obediência à aliança de Deus. Aliança que foi com a entrega dos 10 mandamentos a Moisés. Nós vamos ver que Jesus, e ele veio, Deus nos enviou seu único filho e veio para poder resgatar mais uma vez o homem do pecado. E depois disso, tempo que passou no deserto, tudo ali, aquele povo, ninguém aprendeu nada, voltou a cometer os pecados tudo de novo. E se nós olharmos na nossa civilização de hoje, século XXI, nós estamos hoje no dia 4 de 4 de fevereiro de 2022, século XXI. Acho que mudou alguma coisa. Pecado. É o pecado que vive aí através de um celular, que ninguém olha mais nada, não sei, fica vendo o celular o tempo todo, andando, caminhando para um lado e outro, aquele barulhinho enjoado para todo lado. A preocupação com seus bailinhos de um lado do outro. Ninguém está preocupado em cuidar da saúde, o respeito que tem um com o outro, pela vida de um e de outro. E se nós não cuidarmos da nossa saúde, nosso próximo, nosso irmão, nossa família pode ser contaminado por besteirinha. E desde criança, nossa mãe também falava para a gente tomar cuidado. Não vai tossir na frente dos outros para não pegar a gripe. Olha, toma cuidado. Não faça isso, não faça aquilo. Nós não obedecíamos nossa mãe, nossos avós, e ficava doente, ficava de cama, ficava com febre e ela cuidando. Então, quando Deus resolveu e mandou o seu Filho único para resgatar o homem do pecado, Jesus veio não para ser um Deus aqui. Ele veio para assumir a condição ser humano, a condição do homem. Ser humano, e por isso ele nasceu de uma mulher. Lucas capítulo 1 conta toda a história. E Jesus, ele veio, e para assumir a condição humana, ele também tinha que ser batizado. João, que era seu primo, nós vamos encontrar também no Evangelho de Lucas, lá conta a história que quando Maria foi socorrer a sua prima Isabel, que estava grávida, ela estava no 6º mês da gravidez e Maria foi lá para ajudar. Quando Maria saudou a Isabel, Isabel fala uma frase maravilhosa. Ela diz: o que eu fiz para merecer que a mãe do meu Senhor me veio visitar?
Porque assim que a criança ouviu a sua saudação, ela pulou, ela se manifestou no meu ventre. Era João que estava ali. Quando Jesus vai ao Rio Jordão para ser batizado, João não quer batizar Jesus. Fala assim, não, eu é que tinha que ser batizado por você. Mas Jesus cumpriu fielmente que Deus Pai mandou. Vai resgatar o homem do seu pecado. Ele vai e vai entrar. Porque o batismo, olha como que é interessante. O batismo pregado e realizado por João no Rio Jordão era um batismo que anunciava o julgamento. Era um batismo de conversão. Ele pedia para que o povo se convertesse, porque viria um julgamento. Ele pedia aquilo ali. E ele dizia ainda, está no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, no versículo 11. Eu batizo vocês com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. E eu não sou digno nem de desamarrar a sandália do seu pé. Quem desamarrava a sandália do pé? Era o escravo do pé do pastor. E Jesus vem e fala. João vem e fala de Jesus, eu não sou digno nem de desamarrar a sandália dele. E foi lá e batizou. E quando batizou, houve a manifestação de Deus. O céu se abre e vem uma voz. Esse é meu filho amado em quem eu ponho todo o meu bem-querer. O Espírito Santo vem e pousa sob a forma de pomba, pousa em Jesus. O Pai criou, o Filho redimiu o pecado, o Espírito Santo santificou aquela água ali do Rio Jordão, aquela água que é abençoada no batismo, naquela jarra que é despejada naquela pia batizada. Então, ali tem. Então, João Batista, damos o nome dele, João Batista. Batista porque ele batizava. O nome dele foi João. O anjo falou para Zacarias, tua mulher Isabel, ela vai conceber um filho e você vai colocar o nome dele de João. Foi João Batista não, João. Como ele batizava, passaram a chamar de João Batista, mas João. E o batismo que Jesus deu, o batismo que Jesus pregou tudo, é um batismo bem diferente de João, porque ele é realizado pela água e pelo Espírito. Ele é realizado em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. É salvação, é compromisso e é missão. É isso que nós vamos lá. E Jesus, com esse batismo que nos traz o perdão, nos traz a filiação divina, nos tornamos filho de Deus, tornamos irmão de Cristo, irmão de Jesus. Ele estabelece também uma aliança, aquela aliança que nós já recebemos, e nos encaminha para uma missão. E Jesus nos diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículo 19 e 20. Portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estarei com todos vocês até o fim dos tempos. Isso foi promessa de Jesus. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E observando tudo o que vos mandei. Tudo que Jesus, em 3 anos de vida pública, nos ensinou. Então, assim, meus queridos, minhas queridas, nós temos a prefiguração do batismo no Antigo Testamento. Então, quando me perguntam, Noé foi batizado? Um batismo como nós conhecemos? Não. Moisés foi batizado como nós conhecemos? Não. Mas foram batizados pela água do dilúvio, pela travessia do Mar Vermelho, e Josué também, com todo aquele povo, pela travessia do Rio Jordão, quando entraram na Terra Prometida. A Terra Prometida, onde corre leite e mel,
que Josué chegou e foi prometida por Deus, é aquela que Deus nos promete quando nós trazemos nossos filhos para serem batizados e eles deixam a condição de criatura de Deus e se transformam em filho de Deus. Era isso, meus queridos, que eu tinha para vocês a respeito dessa prefiguração. Espero que tenha entendido aquelas pessoas que perguntavam a respeito de quem tinha sido batizado, quem não tinha. Então, no batismo, essa forma de batismo que nós temos com o nome, ele veio de Jesus. E João foi o último, com João, ele foi o último profeta. Com ele encerra-se o Antigo Testamento. Aquele que Jesus falou, nascido de mulher, ninguém foi maior do que João. Com João, ele desaparece e Jesus passa a seguir. E o que ele vai fazer? Dali ele vai passar 40 dias e 40 noites num deserto. Então, olha, mais uma vez. O dilúvio, 40 dias, 40 noites. O povo que saiu do Egito vagou pelo deserto. 40 dias, 40 noites. Jesus vai e fica no deserto e é tentado pelo diabo. 40 dias e 40. E que esse tempo, 40 dias, 40 noites, que nós vamos encontrar na quaresma mais uma vez, vamos ter 40 dias, e possa servir para nós esse deserto, e para que a gente faça uma ótima reflexão sobre a nossa vida, sobre essa nossa caminhada nesse deserto que essas figuras tão importantes conseguiram. Desejo a todos vocês uma ótima semana. E de todo o coração, paz e bem. Obrigado.